Já pegaram o caderno? Porque hoje teremos aula de matemática. Brincadeira, sem aula de matemática por hoje, mas hoje, a pedido de inscrito, eu estarei explicando o subnível dos backgrounds, subnível do nível 1, que nesse caso é o nível 1.4. Eu já vou adiantando que vem bomba. Primeiro porque o nome do nível é raiz quadrada de 2, e eu não tô nem zoando, olha aí. E segundo, que a dificuldade de sobrevivência do nível é classe sigma. Arquivos não confiáveis, espaço não euclidiano e entidades não identificadas. Antes de gravar esse vídeo, eu já li essa wiki umas 2 ou 3 vezes e eu não consigo entender isso. Então, infelizmente, eu não vou conseguir dar a minha interpretação da leitura, eu vou ler o que realmente está escrito. A aparência do nível 1.4 está em constante estado de flutuação, mas normalmente contém uma teia de fibra ciano no centro do nível. O nível raiz quadrada de 2 é um sonho matemático que alcança as profundezas da realidade. O tamanho atual desse nível é desconhecido, mas estimativas indicam que ele seja tão longo quanto o número de dígitos de π. O espaço em constante mudança do nível 1.4 representa um risco extremo para a navegação. Essas mudanças geralmente seguem algum tipo de padrão matemático, semelhante ao dos primos gêmeos. Apesar da natureza mutável desse nível, algumas características-chave permanecem sempre consistentes. A mais notável dessas características é a teia de fibra ciano conectada por nós amarelos no centro do nível. Essa sequência de números inteiros se reorganiza quando o nível sofre uma mudança de valor. Essas sequências são incapazes de causar danos aos andarilhos, já que passam por quaisquer objetos sólidos. Sabe-se que os nós que conectam os fios pulsam de forma semelhante à binária. O raciocínio por trás disso é atualmente desconhecido. O espaço dentro do nível 1.4 pode ser descrito como não euclidiano. Isso significa que o nível não segue a geometria padrão, fazendo com que as áreas mudem de tamanho de forma imprevisível. Isso pode dificultar a travessia do nível, pois os viajantes podem ficar presos no plano de coordenadas em constante mudança. É aconselhável explorar o belo mundo da matemática, pois ele pode proporcionar um conhecimento profundo a quem o acessa. Entidades. Houveram vários relatos de entidades dentro do nível. Relatos notáveis incluem a proporção áurea, os ordinais dos números Aleph, vários tipos de polinômios e gráficos exponenciais. Se alguém tentar explorar, tenha cautela, pois essas entidades ainda não foram confirmadas ou bem documentadas. Houveram vários avistamentos de uma entidade desconhecida, descrita apenas como a natureza eterna dos números. Essa entidade está solitária em seu mundo. Um Google Platts inteiro poderia passar sem qualquer contato externo. Bases, comunidades e postos avançados. Não há comunidades ou postos avançados conhecidos nesse nível. Assim como os números irracionais, os andarilhos estão sendo irracionais. Tudo pode ser calculado, com tempo suficiente. Durante certas flutuações, condições habitáveis podem surgir. Essas condições existem apenas por um curto período de tempo, antes que o nível selecione um novo número inteiro. Entradas. Encontrar um número imaginário. No nível 81 pode levá-lo ao nível raiz quadrada de 2. Saídas. Não me deixe aqui. Venha dançar ao som dos números primos. Encontrar qualquer porta dentro do nível e entrar levará você de volta ao incalculável. E aqui terminamos a wiki. Eu tenho muitas coisas para comentar sobre esse nível. A primeira delas é que alguns textos do nível estão grifados de roxo, então sempre que esses textos apareciam, eu coloquei efeito de voz. A segunda é explicar mais ou menos o que esse nível é. Pelo que eu entendi, ele se manifesta na maior parte do tempo desse jeito aí que está aparecendo na tela, com umas linhas formando teias, enfim, que se conectam a esses pontos amarelos. E pelo visto esse nível flutua entre estados, ele é bem estável e por isso é meio difícil de documentar. Algo parecido com o nível 16, só que mais rápido. E na aba de saídas aparece não me deixe aqui, venha dançar ao som dos números primos, encontrar qualquer porta dentro do nível e entrar levará você de volta ao incalculável. A entrada desse nível é pelo nível 81, mas o nível 81 não é incalculável. E se a gente for além? E se a gente pensar que o incalculável seria algum nível enigmático?
Mas a Wiki fala levará você de volta. Mas levará você de volta. Levará você de volta aonde? Se a entrada é pelo nível 81. E esse levará de volta serve para todas as pessoas que entraram nos Backrooms, não só para certos grupos. E sabe qual é o único lugar que todos os habitantes dos Backrooms, é claro, que não nasceram nos Backrooms, já visitaram na vida? Exatamente, as Front Rooms. E as Front Rooms estão catalogadas como um nível enigmático, um nível inumerável. E inumerável seria talvez um nível incalculável. Então, para você voltar para as Front Rooms, você teria que estar no raiz quadrada de 2. Um nível tão aleatório iria trazer a solução que as pessoas procuram há milênios. Loucura, devo estar viajando. Mas é algo a se pensar, né? Agora que eu já fiz a análise, vamos às críticas. A primeira coisa que eu tenho que falar é que esse nível ele não faz muito sentido em algumas coisas. Às vezes ele bota algumas palavras tipo Sigma. Por que a classe é Sigma? Não tem nada a ver. Palavras como essa são só para dar mais complexidade a algo que pode ser simples. E eu acho que a ideia de usar matemática para compor um nível inteiro foi meio viajada. Eu não gostei muito, mas pela possibilidade de criar teorias, eu dou uma nota 6,9 para esse nível, só para não dar 7. E só para esclarecer, eu não gosto muito da ideia de uma saída dos Backrooms, então eu não quero que essa minha teoria seja verdadeira. Mas e aí, qual nota você daria?